Com a paciente em posição ereta, a medida é feita com uma fita métrica flexível ao redor do abdômen sobre o nível da cicatriz umbilical. Então, primeiro a gente vai palpar a sínfise púbica aqui e depois vai ver onde está o fundo uterino. Aí a gente pega a fita métrica, coloca aqui onde palpou a sínfise púbica, pega os 2 dedos, dessa forma aqui, e vai até o fundo uterino. A importância das manobras de Leopold é a identificação da situação, lateralização, apresentação e fixação da cabeça fetal na bacia materna, ou seja, a estática fetal. Para todas as manobras, devemos nos posicionar à direita do paciente. Na primeira manobra, percebemos a situação e a classificamos em longitudinal, transversal ou oblíqua. Iniciamos a manobra palpando o fundo do útero com a face lateral ou bordas cubitais das 2 mãos. E assim, percebemos com a palma das mãos a presença da pelve ou cabeça do feto, que seria a apresentação longitudinal, uma vez que a coluna vertebral do feto está paralela à coluna da mãe. Caso isso não seja percebido, temos a posição transversal, ou seja, quando a coluna vertebral do feto está perpendicular à da mãe. Ou ainda oblíqua, quando a coluna do feto não está nem paralela nem perpendicular à coluna da mãe. Na segunda manobra, então, contornamos o fundo uterino ao polo inferior do útero com as mãos, assim percebendo o dorso do feto, um segmento mais endurecido e convexo, podendo então classificar o feto quanto à sua posição, que seria direita, quando o dorso do feto estiver à direita da mãe, e esquerda, quando estiver à esquerda da mãe. Ainda é possível não ser percebido o dorso do feto, o que significa que o feto está em posição anterior ou mediana, ou então posterior. Na terceira manobra, com a mão em garra, devemos perceber qual parte fetal está em contato com a pelve materna, assim nos permitindo classificar o feto quanto à apresentação. Podemos encontrar as seguintes estruturas fetais: cabeça, pelve e o ombro, o que nos sugere apresentações cefálica, pélvica e córmica, respectivamente. Para diferenciarmos a pelve da cabeça, podemos notar que o polo pélvico é mais volumoso, esferoide, irregular, mais redutível e sem rechaço. Já o polo cefálico é menor, regular, resistente e irredutível. Na quarta manobra, ainda do lado direito da paciente, porém agora de frente para os membros inferiores da mãe, devemos palpar com a face lateral das 2 mãos novamente em nível das fossas ilíacas e em seguida deslizar em direção ao hipogástrio, tentando encaixar a mão entre a púbia materna e o feto. Em seguida, realizamos uma tentativa de rechaço, que pode ocorrer ou não. Se com o rechaço for possível movimentar o feto, significa que ele está alto e móvel. Agora, se não for possível penetrar a mão nem movimentar o feto, significa que ele está insinuado ou fixo, sendo assim abaixo do plano zero de Deli. Ou seja, com a quarta manobra é possível classificar o feto quanto à sua altura e mobilidade. A quarta manobra também é considerada um estímulo mecânico para a movimentação fetal. É importante lembrar que quando o feto está fixo, ele terá uma quantidade menor de movimentos, principalmente porque a maioria deles são reflexos dos movimentos da cabeça. E como esta está fixa, não movimentará e assim não gerando os reflexos. Agora iniciaremos a ausculta dos batimentos fetais. Primeiramente, deve-se realizar as manobras de Leopold a fim de localizar o polo cefálico e o dorso fetal. Após isso, devemos aplicar o gel no transdutor e posicioná-lo entre as escápulas do bebê. Para melhor auscultar os batimentos, podemos inclinar o aparelho e, após isso, deve-se contar e analisar o ritmo dos batimentos cardíacos fetais. Os valores de BCF variam de 120 a 160 batimentos por minuto. Outra finalidade do transdutor é analisar os movimentos fetais. Caso o bebê esteja em sofrimento ou dormindo, não iremos ouvir esses movimentos. Assim, podemos fazer o uso de uma buzina. Devemos pressionar levemente a buzina contra a barriga materna e acioná-la. Após isso, devemos auscultar os batimentos fetais, que devem ter aumentado pelo menos 15 bpm. Caso contrário, estamos diante de um sofrimento fetal.